Em publicação nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou nesta quinta-feira que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O parlamentar ressaltou que a justiça eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas são confiáveis, além de dizer que o Congresso Nacional é o guardião da democracia. Durante ato pela liberdade de expressão, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e parlamentares presentes defenderam a presença dos militares na apuração dos votos. Vamos acompanhar. Bom, daqui a pouquinho a gente acompanha essa fala do presidente Bolsonaro, mas falando sobre Rodrigo Pacheco, o deputado Daniel Silveira, em entrevista no Senado, Rodrigo Pacheco afirmou que os poderes precisam ter maturidade para solucionar os problemas sociais e econômicos do país diante da crise gerada pela condenação de Daniel Silveira. O parlamentar ainda condenou os ataques ao Estado Democrático de Direito, chegando a falar em traição à pátria. É lamentável que crises sejam criadas a todo instante, até como cortina de fumaça para os verdadeiros problemas do Brasil. Então nós temos que ter responsabilidade. O Senado Federal é uma casa de quase 200 anos, composta por senadores e senadoras muito maduros politicamente, e o nosso papel é de buscar contemporizar, o nosso papel é de buscar conter radicalismos e extremismos e afirmar sempre algo que é fundamental se afirmar aqui no Senado Federal. Nós temos respeito à democracia, nós temos respeito ao Estado de Direito e nós temos absoluto respeito à Constituição Federal. Então, tudo quanto houver de arroubo antidemocrático, ou que atente contra o Estado de Direito, que atente contra a Constituição, nós devemos repudiar de maneira muito veemente e muito forte. Há uma linha que não se pode ultrapassar, essa linha do Estado Democrático de Direito. E eu que espero muito que todos esses personagens, todas essas instituições e esses poderes tenham a maturidade política de compreender que, embora haja divergências, as divergências precisam ser respeitadas, precisam ser dirimidas, e há um ponto comum que nos une, que é a busca da solução dos problemas do Brasil. Então, quem não tiver essa disposição de buscar soluções ao problema do Brasil, no futuro vai ser tratado como um traidor da pátria. Então, a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a gente vai a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, há um grupo aí tentando fazer a reaproximação, viu? Salve, meu grande Vitor, muito boa noite. Boa noite, compadre Augusto, muito boa noite, Cristina, boa noite, Ana, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, esta reunião no Palácio do Planalto foi muito importante. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro insiste, que é uma insistência na palavra liberdade. E a liberdade total. Depois, evidentemente, do direito à vida, a liberdade é o bem maior do ser humano. E essa liberdade contém liberdade de expressão. O deputado Daniel Silveira acabou sendo tratado lá como um herói, viu? Recebeu um quadro com a anistia do presidente Jair Bolsonaro, né? A graça, indulto, como queiram chamar, e ele ficou muito ali em casa com essa situação. Sabe por quê? Todos entenderam que o Supremo Tribunal Federal não pode fazer esse tipo de ação acima da Constituição. O Supremo pode, sim, muito, mas tudo dentro das 4 linhas da Constituição, porque o Supremo tem que se subordinar a esse livro maior, que é a Constituição. O livro maior é quando me refiro a leis, né? Que o livro maior da vida é a Bíblia. E nessa situação, o Daniel Silveira ficou fortalecido também no Congresso Nacional. Não é à toa que ele tenha ficado em 4 comissões importantes, vice-presidente numa e integrante da CCJ, não. É porque o Congresso Nacional entendeu que há um trabalho no Supremo Tribunal Federal para, inclusive, reduzir as competências do Legislativo. E essa reação está sendo forte, inclusive com a proposta de emenda à Constituição, definido que só deputado pode caçar deputado e senador pode caçar senador. Esse discurso do presidente foi muito importante também quando ele diz que, olha, o decreto será cumprido. Será? Decreto de presidente da República tem que ser cumprido, a não ser que seja considerado inválido. Mas quem é que vai considerar inválido uma função
uma competência exclusiva, que é exclusiva do presidente da República, né? Que é a Constituição que dá. Agora, sobre as urnas eletrônicas, o presidente do Senado fez uma defesa veemente do processo eleitoral das urnas eletrônicas. Ele foi chamado ao Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu com os ministros, com o ministro Edson Fachin, né? E lá ele foi convencido de que há um trabalho na tentativa de atacar o processo eleitoral. Isso não existe. O processo eleitoral está sendo defendido por todos, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, que é um dos participantes do pleito. Ele será candidato à reeleição. E isto significa, quando ele se inscreve, significa que ele acredita no processo eleitoral. Só que é preciso uma certeza do processo. É preciso normas. E há um debate que eu acho ultrapassado dessa história aí de usar o voto impresso. Isso já passou. Agora, entendo que o Congresso Nacional tem urgentemente que discutir para as próximas eleições, para prefeitos e vereadores, a possibilidade de um acordo sobre o processo. Existem pessoas, um número muito grande, de pessoas que não acreditam. Não adianta você dizer que a urna é assim e que o processo é assado. Não acreditam. E o processo tem que atender, tem que atender essa crença. Se não houver a crença, o processo está ameaçado. Então não tem que defender de um lado e defender de outro, não. Tem que discutir. Não há assunto tabu. E agora sim a gente acompanha a fala do presidente Jair Bolsonaro ontem no ato cívico em Brasília, falando sobre a presença dos militares no processo eleitoral. Uma das sugestões das Forças Armadas, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que no final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro, queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Cris. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, é tão difícil, né, ouvirmos aí o Pacheco falando essas platitudes, jogando para a torcida. É de uma covardia assim, impressionante, né? Ele fala em radicalismos e extremismos, mas ele não cita exatamente sobre o que ele está falando. Então, é mais platitudes, retóricas aí para alimentar a imprensa, para que a imprensa continue as falácias e as manchetes aí contra o governo. Ele fala também sobre a proteção à Constituição, a proteção ao Estado democrático de direito. Ora, Vitor, se ele realmente se preocupa em proteger a Constituição e o Estado democrático de direito, ele colocaria em pauta algum processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, que vem cometendo inconstitucionalidades e barbaridades nunca vistas na nossa República. Então não adianta ele falar, ele tem que fazer, não adianta ele continuar com essa retórica aí para alimentar a imprensa, em coletivas de imprensa, se os atos ali como presidente do Senado são muito, muito diferentes do discurso. Para proteger a Constituição e o Estado democrático de direito, que ele tanto falou e repetiu nessa entrevista, ele precisa falar sobre o processo totalmente ilegal de um dos parlamentares do Congresso, o deputado Daniel Silveira, um processo inconstitucional, ilegal, imoral, uma barbárie, né? E, no entanto, ele não toca nesse assunto. Ele também fala, né, sobre o Congresso ser o guardião da democracia. Mas guardião da democracia
quando, se na última votação aí, a Câmara entregou de bandeja, inconstitucionalmente, a cabeça do deputado Daniel Silveira, e eles tinham tudo, Vitor. Eles tinham absolutamente, do lado do Congresso, todas as páginas da Constituição. Eles poderiam ter defendido o deputado, eles poderiam ter defendido as prerrogativas dos legisladores do nosso Congresso, que são protegidas pela nossa Constituição, ter dado um não para o STF. Olha, não, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, essa prerrogativa é nossa e aqui nós vamos decidir. E, no entanto, não fizeram nada disso. Então, Pacheco, esse discurso vazio, essas platitudes aí sobre também urnas eletrônicas, porque não tem cabimento desconfiar. Ora, tem cabimento sim, desconfia quem quiser. O que incomoda a nação brasileira é a resistência ao debate de quem desconfia. Não, você não pode desconfiar, você não pode falar, sua conta na rede social vai ser derrubada. Por que essa resistência? Por parte de políticos, por parte de ministros do STF. Isso que incomodou, Vitor, no debate sobre as urnas eletrônicas, a nação brasileira. Se é uma democracia sólida, se é uma democracia saudável, deixa o povo discutir, deixa o povo questionar, leva ao Congresso, leva aos congressistas, aos parlamentares, para que eles parlem sobre os assuntos que a nação quer decidir. Agora, não dá para os legisladores falarem, quando eles são calados pelo STF e o Congresso, o tal guardião da democracia, segundo Pacheco, continua em silêncio. E você, o que achou dessa manifestação do presidente do Senado, Cristina Grêmio? Boa noite, Cris. Olá, Vitor. Boa noite para você, Zé, Ana, Augusto. Um beijo para o Fiuza. E um abraço para nossa audiência maravilhosa e fiel. Já está aqui se comunicando conosco aqui pelo Twitter e também pelo chat do Pingos nos Is. Olha, eu ia puxar justamente um fio aí que a Ana já abordou, então vou passar batido, que era a história do guardião da democracia, né? Rodrigo Pacheco lembrando que o Congresso é guardião da democracia e esqueceu que muito recentemente não foi guardião da democracia, ou pelo menos de um item que é fundamental na democracia, que é o respeito à Constituição, quando entregou Daniel Silveira lá para os arroubos do STF, que também não estava guardando a Constituição como deveria. Mas vamos pegar outro ponto aqui, quando ele fala que há uma traição à pátria por aqueles que atentam contra o Estado democrático de direito. Querendo dizer que nós, que somos os questionadores, que estamos aí pedindo mais transparência no processo eleitoral, contagem pública dos votos, já que os ministros ativistas não conseguiram deixar a democracia plena transcorrer como deveria lá no Congresso e foram lá assediar líderes partidários para que fosse feita toda aquela alteração às pressas na comissão especial da PEC do voto impresso. A gente viu tudo o que aconteceu, não permitiram isso, então ao menos a contagem pública dos votos, que é o que parece que as Forças Armadas de algum modo estão pedindo aí com essa revelação que o presidente fez de que sugeriu que pelo menos um cabo extra alimentador, em vez de ir só para a sala secreta, vá para um computador das Forças Armadas, para aí sim ter uma contagem relativamente transparente, né, mais pública desses votos que são uma incógnita, e são uma incógnita há 25 anos. Não é de agora esse questionamento, não é de agora essa desconfiança. E vamos lembrar que um grande partido brasileiro, o PSDB, em 2014, contratou uma grande auditoria externa que não conseguiu auditar o sistema eleitoral brasileiro. A conclusão foi essa, é inauditável. Não tem como confirmar se o resultado das eleições é aquele, porque é inauditável o sistema. Depois, por acordos políticos, obviamente, isso foi colocado para baixo do tapete e as coisas seguiram transcorrendo da mesma forma, sem contagem pública dos votos, que está prevista no Código Eleitoral e vem sendo desrespeitada, como eu disse, desde que as urnas foram adotadas. Então ele vem falar em traição à pátria porque nós questionamos? Não, nós somos muito patriotas, tão patriotas a ponto de querermos defender a nossa democracia, de irmos para a rua aos milhões em 7 de setembro, nossa data máxima, a data da nossa pátria, da nossa independência, para pedir que salvem o STF, que salvem o STF de pessoas que não respeitam a Constituição e que a Constituição seja respeitada. Então,
Quem é traidor? Quem que está atentando contra a democracia? Vamos dar nomes aos bois, então. Dê as suas entrevistas coletivas, apareça para as câmeras, mas cite, somos nós os traidores da pátria ou quem vem atentando contra a democracia reiteradamente? E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, querida Cris, minha grande parceira Ana Paula. Um abração para o meu irmão Guilherme, compadre Zé, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, o fator de turbulência no Brasil, turbulência institucional, é o Supremo Tribunal Federal. Se eles acabassem com o ativismo jurídico, o ativismo político, o Brasil estaria muito mais tranquilo. Se eles não tivessem botado na cadeia, né, um deputado federal por um crime que não existe, se eles não tivessem destituído da presidência do PTB o Roberto Jefferson, que ainda está na prisão, preso político, se eles não tivessem feito nada disso, o Brasil estaria melhor. E eles precisam parar, os ministros, de se gabarem de um sistema eleitoral que, como o sistema eleitoral de qualquer país do mundo, exige uma melhoria permanente. É permanente, isso aí, o sistema tem que ser modificado, como a gente modifica o nosso sistema de trabalho e vai aperfeiçoando. Eles falam, os ministros, sobre o sistema eleitoral brasileiro como se fosse o suprassumo, né, da criatividade política, da justiça. Então não é. É um sistema estranho. Em 2014, a Cris falou já das coisas que aconteceram. Há mais. Estranhamente, o ministro Dias Toffoli, que era então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ficou fechado numa sala, trancado, meia hora. Ninguém sabe, parece a conversa entre o Papa e o Átila, né, o rei dos Hunos. Ninguém sabe que estava conversando e com quem. A direção do PSDB se deslocou para Belo Horizonte para festejar a vitória do Aécio, porque só faltava a apuração do Acre. O Aécio ganhou no Acre e perdeu a eleição. Então ninguém sabe direito o que aconteceu. Na eleição municipal, a mais recente, o tal supercomputador, né, que tanto orgulhava o ministro Luiz Roberto Barroso, ele simplesmente deixou de funcionar. E a apuração foi paralisada. O que aconteceu? Até hoje não explica. Eu não estou espalhando aqui as teorias de complô, né? A teoria de que houve um complô. Não, mas é claro que há falhas que precisam ser explicadas. E não é um sistema perfeito. Se fosse um sistema perfeito, não apresentaria esse espetáculo triste que é o dos debates entre candidatos. A lei exige que todos sejam convidados. Então vai o Cabo Daciolo com os favoritos. Vai o Alckmin, por exemplo, como candidato a presidente, sem chances de atrapalhar a conversa que deveria haver e que há em outros países entre os candidatos que realmente estão disputando a presidência. Não, você tem que levar todo mundo. Tem que entrevistar todo mundo, até o PSOL. Tem que ouvir o programa do PSOL, que quer desarmar a polícia, por exemplo. Não vale a pena. O horário eleitoral é outra piada. E ninguém fala nisso, ninguém mexe nisso. Os debates são engessados também pelos partidos. Mas a lei precisa ser modificada. O Congresso precisa mudar a lei. E o Supremo Tribunal Federal, tá, que tem esse puxadinho aí, o TSE, tem que entender que outros países têm um sistema muito mais aperfeiçoado que o nosso e não existe lá a justiça eleitoral. Eles têm que tratar os assuntos com mais humildade, porque eles não são superjuízes. Não são. Tá? Eles se metem em tudo, mas entendem de muito pouco. Deliberam sobre coisas com as quais não tem nada a ver. E é isso que precisa acabar.